Voltamos agora para nossa aula de História. Nessa aula de História, a gente vai completar o que a gente já viu aí nas outras aulas sobre o ciclo do ouro. E a gente vai terminar esse assunto para que a gente possa entrar nas próximas aulas nos assuntos da terceira unidade, certo? Então, o que foi o ciclo do ouro? Foi o momento em que a cana-de-açúcar, que era a principal fonte de renda no Brasil, que gerava dinheiro para Portugal, ela entrou em declínio, não estava mais sendo rentável estar cultivando a cana-de-açúcar. Porque na Europa já tinha, lá na Holanda, plantações de cana-de-açúcar e eles estavam vendendo o açúcar por lá mesmo, já estavam fabricando por lá, que era uma coisa que só tinha no Brasil. Mas devido às invasões holandesas, eles levaram mudas e o clima era favorável lá, o solo também, e prosperou. E nesse momento o Brasil ele entra em declínio com a cana-de-açúcar e o rei de Portugal ele precisava pensar em alguma coisa para mudar essa situação, porque ele não ia continuar com uma colônia, o Brasil enorme, continuar com esse pedaço de terra enorme, sem ter utilidade para ele. Então ele resolveu o quê? Começar o ciclo do ouro. E o que seria isso? Ele foi em busca de pedras preciosas. E para essas pedras preciosas, eles teriam que ter pessoas que fossem coletá-las. E quem coletava? Os negros. Eles ficavam ali com as pernas dentro da água, sacolejando ali em busca de pedras preciosas, com peneiras o dia inteiro. E isso gerou o quê? Os negros estavam morrendo. Muitos não passavam de 30 anos de idade porque esse tipo de trabalho era cansativo, prejudicava a coluna, prejudicava todo o corpo deles, mas também dentro do rio tinha doenças de caramujo e tudo, né? Aquele momento que a gente sabe que o rio ele tinha uma água poluída também, onde um fazia xixi ali, o outro fazia, ficava aquela situação, né? Então a gente estudou aí um pouquinho desse ciclo do ouro, de como começou, qual foi o propósito, que eles queriam levantar a economia para que rendesse frutos para Portugal, porque para o Brasil eles não estavam muito interessados, que foi o que a gente viu ali quando estudou as revoltas nativistas. As pessoas estavam incomodadas com a situação que estavam vivendo aqui no Brasil. Mas vamos lá. A nossa atividade de hoje é na página 57 e 58, que é a continuação da atividade que a gente já fez há uns dias atrás, certo? Então aqui, se qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao assunto, começa aqui na página 54 e vocês podem fazer a leitura do texto novamente para poder responder e também para conferir aí as respostas de vocês. Vamos lá. Página 57 tem assim. Nona questão. Observe a imagem do trabalho na mineração e responda as perguntas abaixo. Aí tem aí. Como se chama a obra? Observem a obra aqui. Embaixo vai ter uma legendinha e vocês vão dizer qual o nome dessa obra, certo? Quem é o autor? Quem foi que fez essa obra de arte aí? E a letra C. Descubra o trabalho escravo apresentado na gravura. O que é que os escravos eles estão fazendo aí? Certo? Vocês vão identificar. 10ª questão. Observe as fotos a seguir de como está hoje em dia a região de Minas Gerais, que foi onde aconteceu o ciclo do ouro, e escreva as diferenças e as semelhanças desses locais em relação à cidade onde você vive. Vocês vão dizer aí o que é que tem aí. Aqui vocês vão escrever as semelhanças, o que é que tem de parecido, e aqui o que é que tem de diferente. Certo? Aqui a gente tem um pouquinho da cidade de Ouro Preto. Não é essa daqui não, tá? Essa daqui de perto não. É a cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. E também tem a Diamantina, certo? São as duas cidades de Minas Gerais. Terminando aí, a gente passa para a página 58. Na página 58 tem assim. Observe as cenas que mostram o que aconteceu depois que o ouro dos rios acabou e escreva a explicação. Então, a gente tem aqui, ó, os negros trabalhando, aí vocês vão escrever aí a legenda, o que é que vocês acham que aconteceu.
E eles aqui, ó, o que é que aconteceu aqui? Eles passaram a fazer o que depois que o ouro acabou? Depois que acabou nos rios, certo? 12ª questão. Faça a correspondência. Vocês vão colocar número 1 para os impostos muito altos dos mineradores. Número 2, sofriam maus tratos e ficavam doentes com frequência. E número 3, fabricação de artesanato e venda ambulante. Aí tem aqui, né, tipo de atividade nos quais os negros passaram a trabalhar. Cobrava o governo português e os escravos, certo? Então, vocês vão fazer aí a relação, a correspondência. 13ª e última questão da nossa atividade de hoje. Observe as imagens de locais construídos na região de Minas Gerais, que foi onde ocorreu o ciclo do ouro, e escreva onde o ouro foi empregado nas construções e sua opinião sobre esse fato. A gente tem aqui, ó, o altar-mor de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, e a Catedral da Basílica de Nossa Senhora da Assunção, São Mariana, também em Minas Gerais. Aí vocês vão dizer aí como vocês acham que o ouro ele foi empregado, o que é que fizeram com esse ouro que estava sendo recolhido, certo? E assim a gente finaliza a nossa atividade de história de hoje. Respondam, coloquem a atividade lá no grupo, no horário que foi pedido, certo? E daqui a pouco a gente volta para a próxima atividade.